Bem, recentemente o presidente da Federação Nacional de Futebol de Angola reuniu-se com Adélio Cândido. Para quem não conhece, o Adélio Cândido é o ex-Manchester United angolano, o primeiro angolano a sentar no banco de um clube como Manchester United, um clube de top, um clube de elite. Digo primeiro angolano porque já tivemos vários treinadores angolanos, mas nenhum chegou tão longe como o Adélio Cândido. Bem, ele é um jovem treinador, nascido em Luanda em 1996. E o Adélio Bento Narciso Cândido também teve uma passagem no Sporting Clube de Portugal. Bem, ele começou a sua carreira muito jovem nas áreas técnicas, trabalhando em formações jovens em Portugal, antes de subir para as suas funções profissionais. Tem experiência no Beira-Mar, onde começou como treinador nas camadas jovens. Depois transferiu-se para Casa Pia, em Portugal. Mais tarde começou a trabalhar como treinador adjunto em clubes de topo do futebol português, tal como Braga e Sporting Clube de Portugal. Bem, ambos são Sporting de Braga e Sporting Clube de Portugal, onde trabalhou ao lado do treinador Ruben Amorim. E durante esse período conquistaram junto vários títulos nacionais, tal como taças e campeonatos. E em novembro de 2024 foi anunciado como treinador adjunto da equipa técnica do Ruben Amorim no Manchester United. Um clube de topo, fora de série. É um dos maiores clubes do mundo, que é algo raro em um treinador tão jovem. E transferiu-se em 2024 e deixou o Manchester United em janeiro de 2026. Então, tem experiência profissionais em clubes europeus. Importante atenção, porque Sporting de Braga não é um clube qualquer. Sporting é um gigante no futebol português. Manchester dispensa a apresentação. Trabalhou ao lado de treinadores reconhecidos como Ruben Amorim, onde conquistaram títulos nacionais em Portugal. Ganhou experiências em clubes como Manchester. Bem, por que ele seria uma boa alternativa para treinador nacional? Bem, ele seria uma boa alternativa. Eu acho que Angola ganharia na loteria, porque para além da experiência, ele tem a capacidade de convencer jogadores importantes a virem representar a seleção nacional, e também a sua grande experiência internacionais. Trabalhar num clube de topo mundial tem uma vantagem em termos táticos e organização. Isso faz com que ele seja um treinador com conhecimento europeu moderno e pode trazer métodos atualizados no treino, estratégia e disciplina no balneário da seleção nacional. Bem, apesar de ser um treinador muito jovem, com apenas 29 anos, ainda está construindo uma carreira como treinador principal, especialmente em funções de liderança única, não só como adjunto. Então é um treinador que tem carteira profissional, apesar de não ter uma experiência como treinador principal. Porque, com exceção às camadas jovens, sempre trabalhou como adjunto nos clubes de topos ou clubes importantes. Não é para subestimar, porque o ex-treinador Pedro Gonçalves é o ex-treinador da seleção nacional, apenas com experiências das camadas jovens.
E o Adélio, para além da experiência em camada jovem, tem experiências em clubes de topos, clubes de elite como o Manchester United, apesar de ser como adjunto. Então, um treinador que está bem preparado, muito melhor que o Pedro Gonçalves, então pode fazer muito mais e muito melhor, se calhar, daquilo que o Pedro fez. Por isso, na minha opinião, o Adélio teria sim qualidades interessantes para integrar a equipa técnica da seleção nacional e até mesmo desenvolver metodologia moderna nos treinos, mesmo ainda não tendo experiências como treinador e principal em equipas sêniores. Para uma seleção como Angola seria uma escolha bem interessante mesmo. E agora, mudando de página, os mais prováveis, os mais possíveis, os que estão próximos mesmo da seleção nacional são os treinadores que constam na capa do vídeo, que nós vamos começar a falar deles agora. Vamos começar pelo Dauto Kifara. Bem, Dauto Kifara é um treinador que está bem próximo para treinar a seleção de Angola. Bem, é um treinador português, experiente no futebol africano europeu. Então dá uma vantagem, tem experiência no futebol africano e também tem experiência no futebol europeu. Bem, o Dauto Kifara iniciou a sua carreira como treinador em Portugal muito jovem, ainda com 28 anos, liderando as equipas dos escalões inferiores e depois subindo de divisão após divisões. Ele dirigiu clubes como Olivas, Peirense, também teve experiência em Angola. Bem, em Angola, Dauto Kifara treinou o 1º de agosto, um dos clubes mais importantes, um clube de topo de elite, um dos gigantes do futebol angolano. Quem não se lembra foi o Dauto Kifara quem substituiu o Romeu Filemon no 1º de agosto, depois de uma campanha de péssimos resultados. Bem, é visto como um técnico de experiência no futebol africano e com conhecimento no futebol angolano e português, conforme já frisei. Bem, é experiente, adaptável, com histórico de trabalho com equipas com recursos limitados. Bem, às vezes temos aqueles déficits, aquelas limitações que vocês conhecem. Sim, é um treinador que está acostumado a trabalhar com equipas com poucos recursos, então isso dá uma vantagem naquilo que diz respeito às exigências que podem vir a surgir. Outro treinador é o Chiquinho Conde. Chiquinho Conde é uma lenda no futebol moçambicano. Seria, acho, a primeira vez que um moçambicano treinaria a seleção de Angola. Se eu estiver errado, deixam aí nos comentários se já teve um moçambicano a treinar o futebol angolano. Deixem aí nos comentários, gostaria de saber de vocês para ver se é bom ou mal, tendo um moçambicano como treinador. E também o Chiquinho Conde foi um avançado de alto nível, com experiência nas seleções nacionais. Então foi um ponta de elite nas seleções nacionais de Moçambique. Carreira como jogador, bem, foi um dos avançados de elite, conforme já frisei, e atuou em equipas como Belenense, Vitória de Setúbal, Sporting e Braga. Então jogou o clube de topo em Portugal. Então dá para ver que realmente foi um avançado de elite. E não tenho dúvida que fará um bom trabalho com nossos avançados. Estamos aqui para nos focar na carreira como treinador. Bem, ele começou a treinar após se aposentar do futebol. Passou por vários clubes e seleção de Moçambique também. Bem, assumiu a seleção de Moçambique em 2021 e conduziu equipas em canais históricos, incluindo vitórias e
qualificações para fases de eliminatória do CAN. E é praticamente rotina, né? Temos visto Moçambique em experiências em competições africanas. Então, bem, sem desmerecer o Chiquinho Conde. E está em contrato com a seleção moçambicana. Termina, bem, segundo as fontes, termina no princípio de 2026. É provável que o seu contrato com a seleção moçambicana já tenha terminado. Quem souber, deixa aí nos comentários, que abre espaço para ser considerado para o Angola. Bem, e por que da sua escolha? Bem, o Chiquinho Conde une um perfil de experiência internacional, liderança e capacidade de evolução de equipas nacionais. Algo que a FAF pode valorizar numa mudança após a saída do treinador. Bem, vamos finalizar esse vídeo por falar do Daouda Abdul Razak. Que nome! Bem, é um treinador moçambicano relativamente jovem, com cerca de 40 anos, que se destacou no futebol do seu país em clubes de topo do futebol moçambicano. Bem, ele começou a sua carreira em 1986. Desculpe, 1986 foi o ano que ele foi nascido. Não vou fazer corte porque esse vídeo é 100% original. Nasceu em 1986 e no seu currículo leva 7 anos de experiência como treinador principal. Em 40 anos, menos 7, é provável que ele tenha começado a sua carreira com uns 32, 33, que a gente mostra que é o treinador com mais experiência entre todos mencionados. Com experiência não quer dizer resultado. Bem, atualmente trabalha no UD Songo. Olha, se tiver um moçambicano, deixa só aí nos comentários o que significa UD Songo, que é um dos clubes principais do futebol moçambicano, Moçambola, e tem conseguido bons resultados. Por isso é que é uma das indicações, tem conseguido bons resultados, incluindo títulos nacionais como Moçambola de 2025 e desempenho consistente sob o seu comando. Bem, é visto como um tecnológico moderno com uma estrutura tática interessante e capacidade de liderança, apesar de uma experiência menor em comparação com o que fará Chiquinho Conde e também com Adélio. Bem, por que a escolha desse treinador? E para mim é menos interessante entre os três. Não significa que ele possa não vir fazer um excelente trabalho, mas é o menos recomendável, apesar da sua exceção no Moçambola. Sua idade deixa espaço, né, para possível aposta a meio e longo prazo, tendo em conta naquilo que diz respeito à evolução, especialmente se a FAF quiser alguém com visão e com projetos evolutivos, né? Nesse caso, projetos evolutivos. E para mim, entre os 4, para mim o Adélio é o mais recomendável, apesar do risco de que nunca foi um treinador sênior principal, né? Foi principal nas camadas jovens e nunca trabalhou diretamente no futebol angolano, mas acredito que conhece bem jogadores angolanos da diáspora, principalmente que atuam no futebol europeu. E apesar de ser uma aposta ousada da Federação Estratégia, ainda assim é o mais indicado para o cargo. Então deixa a sua opinião, o que achou do vídeo, qual dos treinadores para ti é o mais recomendável. Deixa o seu like, se inscreva no canal
e compartilhe esse vídeo para chegarmos a 3.000 inscritos nessa semana.